Seja bem-vindo aos Caminhos da História. Uns caminhos que nos conduzem por estes dias até há 75 anos atrás, até 1938, quando era inaugurada no Porto uma sinagoga, a maior sinagoga da Península Ibérica. E este é um tema particularmente oportuno também por estes dias em que vivemos a Páscoa. Afinal, este período tão importante no calendário cristão tem a sua origem numa festividade judaica. Cristo encontrava-se em Jerusalém, como judeu que era, para comemorar a Páscoa, quando se vê envolvido em todos os episódios que são o cerne da fé cristã. Ora, judeus, a comunidade judaica é algo que também está muito próximo da história da cidade do Porto. E não só desde 1938. Bom, é exatamente para falarmos sobre a Páscoa, sobre a história dos judeus no Porto, que vos desafiamos hoje nos Caminhos da História. Para isso, contamos, como é habitual, com dois convidados, a doutora Isabel Lopes, vice-presidente da Comunidade Israelita do Porto, e o professor Adriano Vasco Rodrigues, arqueólogo e etnógrafo. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ver primeiro uma peça que introduz o tema. Após a transmissão das mesmas, estarei aqui de volta com os meus convidados. Quando consigo, desse lado, até já. Da primavera, a entrada nesta estação do ano, ocorreu há poucos dias, 21 de março, como é habitual. E agora aproxima-se o primeiro domingo após o equinócio da primavera, o primeiro domingo de lua cheia. E são exatamente estes dois fatores, a entrada da primavera e a primeira lua cheia após esse equinócio, que vão calendarizar, que vão marcar a Páscoa. Estamos, com efeito, perante uma festividade, um momento do calendário que é móvel, uma vez que, como é evidente, esta lua cheia, após a entrada da primavera, nunca ocorre sempre na mesma data. Trata-se de um momento que no calendário cristão é o mais importante, onde, enfim, toda a simbologia e todo o significado da mensagem cristã se encontra concentrado. Mas, afinal, a origem da Páscoa é muito mais antiga e trata-se, de resto, igualmente, de uma das mais importantes festividades, um dos mais importantes momentos do calendário judaico. A Páscoa marca o Passat, a passagem, o momento em que o anjo do Senhor passou sobre o Egito, matando todos os primogênitos, todos os filhos mais velhos dos habitantes do Egito, poupando apenas o dos judeus. Enfim, uma das pragas lançadas por Deus sobre os egípcios para que estes libertassem o seu povo, o povo judeu. E é o momento também da passagem, porque, com efeito, após essa morte dos primogênitos, o faraó finalmente iria libertar do cativeiro, da escravidão, os judeus, permitindo-os deixar partir em busca da terra prometida. E por isso, no calendário judaico, este Passat, esta passagem, marca também a passagem da vida de escravidão para a vida em liberdade, em partida da busca da terra prometida. E por ser uma festa muito importante, Jesus encontrava-se em Jerusalém na altura da Páscoa judaica. E por isso é nesse período que se vai desenrolar todo, enfim, os grandes acontecimentos que irão marcar o cristianismo. Uma festa judaica e que por isso foi seguramente assinalada durante muitos anos
neste espaço. Encontramos-nos no Morro da Vitória, nas escadas da Vitória, que são também conhecidas como as escadas da Isnoga, porque durante muitos anos estas escadas conduziam à sinagoga e à judiaria. Durante uma boa parte da Idade Média, sabemos que as diversas comunidades judaicas, as comunas de judeus na cidade do Porto, viviam misturadas com o resto da população cristã. Bem no centro da cidade, por exemplo, na porta da rua de Santana, ali no Morro da Sé. Havia outros locais, por exemplo, já fora da muralha da cidade, mas às portas do Porto, em Miragaia, nomeadamente no Morro de Monchique, que não é por acaso que ainda hoje o designamos como o Monte dos Judeus, onde havia também uma sinagoga e o cemitério judaico. No entanto, quando chegamos a 1386, a comunidade judaica da cidade vai sofrer uma medida verdadeiramente segregacionista por parte do rei Dom João I. No fundo, ele tenta proteger os seus judeus, é assim que o documento se refere à comunidade judaica da cidade, de perseguições que estavam já a ocorrer um pouco por toda a Europa. E o que é que Dom João I então decreta? Bem, a criação de uma judiaria, de um verdadeiro gueto, um local onde os judeus teriam de ficar todos concentrados. Trata-se, no entanto, de um local dentro da cidade, mas já não é nesse morro primordial, nesse morro mais importante, que era o Morro da Sé. Não, os judeus são levados aqui para o alto do Morro do Olival, que mais tarde iremos conhecer como o Morro da Vitória. Afastados, assim, todo esse mundo mais mercantil que lhes era tão querido nas zonas ribeirinhas ou juntando às antigas portas da cidade. Mas durante 100 anos a judiaria irá crescer, tornar-se num local de referência da cidade, ruas arejadas e aqui com importantes estabelecimentos, mas também uma boa parte dos médicos da cidade eram judeus e os homens ligados às finanças. Aqui no Morro do Olival, na judiaria, irá nascer uma nova sinagoga para a qual conduziam as escadas que há pouco subimos. Os judeus irão permanecer aqui durante cerca de 100 anos, até que em 1496 o rei Dom Manuel I, muito pressionado pelos seus sogros do reino vizinho de Castela, irá decretar o fim da liberdade religiosa, a expulsão dos judeus do reino, ou então a sua conversão obrigatória ao cristianismo. Serão os cristãos novos. Ou isso, ou a morte. A judiaria desaparece, a sinagoga é destruída. 100 anos depois, sobre as suas ruínas, irá nascer o convento de São Bento da Vitória, onde, nos nossos dias, uma placa evoca a antiga judiaria que aqui existiu. Marcou isto o fim dos judeus na cidade? Claro que não. E de resto, no século XX, novamente, a comunidade israelita do Porto iria ter um local de culto. Mas, para vos contar essa história, convido-vos a acompanharem-me até à Rua de Guerra João. Há 75 anos atrás, no dia 6 de janeiro de 1938, 400 anos depois da expulsão dos judeus do nosso país, a cidade do Porto voltava a ter uma sinagoga construída de raiz. A sinagoga Mekor Chaim, a fonte da vida. Uma sinagoga não é uma sinagoga qualquer. Ainda é, a maior sinagoga da Península Ibérica e uma das maiores da Europa.
Foi com efeito nesse dia, nos inícios de 1938, que se deu a dedicação, a inauguração desta sinagoga, um espaço sagrado, religioso dos judeus, um verdadeiro monumento que é muito especial, não só pelas suas dimensões, não só por todo o significado que encerra, mas também porque em 1938, na Europa, não era muito habitual ver-se a construção e a inauguração de sinagogas. Antes, pelo contrário, nessa época, o que se assistia em boa parte do velho continente era o incêndio, a destruição de sinagogas, no âmbito da perseguição antissemita, antijudaica que se vivia, muito impulsionada pelos discursos nazis de Hitler. Por isso, como explicar então o aparecimento desta sinagoga em 1938 aqui no Porto e como explicar que a comunidade israelita da cidade tenha conseguido construir esta sinagoga? A resposta a esta pergunta encontra-se numa personagem verdadeiramente notável, o capitão Artur Barros Basto. Para conhecer melhor, vamos visitar um espaço museológico que lhe é dedicado. Em 1921 chega à cidade do Porto um jovem casal de judeus. Ela chama-se Léa e é descendente de uma conceituada família de judeus marroquinos que no século XIX se haviam instalado na cidade de Lisboa. Ele é Artur Barros Basto, natural de Amarante, um oficial do exército português, um herói nacional, condecorado, havia-se distinguido na Primeira Guerra Mundial, havia comandado um batalhão na Flandres. É também um homem convictamente republicano. De resto, ele havia-se envolvido nos primórdios do regime republicano aqui na cidade do Porto. É também alguém que está ligado à maçonaria. Barros Basto, que é também descendente de judeus. O seu avô havia-lhe revelado em Amarante durante a sua juventude. Tal irá mudar para sempre a vida de Barros Basto, que se vai interessar bastante pelas origens da sua família e pela religião que há séculos perfilhavam. Barros Basto vai ser, de algum modo, também chamado para a atenção do judaísmo no convívio que então tem na Primeira Guerra Mundial em contacto com outros oficiais franceses judeus. Quando regressa, tenta integrar-se na comunidade judaica de Lisboa. Irá aprender hebraico e desloca-se mesmo para Marrocos para ter formação religiosa. Em 1921 está de regresso à cidade do Porto e aqui vai de imediato tentar organizar uma comunidade israelita, uma comunidade que congregue os judeus existentes na cidade. Não são muitos. Em 1923 nasce oficialmente a comunidade israelita do Porto, constituída por 17 judeus, na sua esmagadora maioria estrangeiros que se haviam radicado no Porto, principalmente polacos e alemães. É com este grupo que o capitão Barros Basto irá criar não só a comunidade israelita do Porto, mas de imediato abrir uma sinagoga. 400 anos depois da Inquisição, voltava a haver, apesar de instalações provisórias, voltava a haver uma sinagoga no Porto. Uma sinagoga que terá uma Torá, um rolo com os escritos sagrados judeus, fornecido pela Sinagoga de Lisboa. Funciona num prédio que é alugado. É um grupo muito restrito, mas algo de verdadeiramente surpreendente irá acontecer nos meses seguintes.
com efeito, começam então a surgir na sinagoga do Porto, em número crescente, pessoas, agora portugueses, que se dizem descendentes de judeus, de cristãos novos, que durante todos estes séculos haviam mantido em segredo a sua origem, a sua religião. São criptojudeus, judeus clandestinos, que haviam escondido a sua religião. Em grande parte são oriundos de povoações no interior do país, onde são popularmente conhecidos como os marranos. Esta revelação vem tocar fundo no espírito do capitão Barros Basto. A ideia de que deveria existir muitas outras famílias, muitos outros criptojudeus, era já intuído por Barros Basto, mas nunca imaginou que pudessem ser tantos. E inicia então uma obra verdadeiramente notável, o Resgate dos Marranos. Parte para o interior do país, principalmente para Trás-os-Montes e para as Beiras, indo de encontro a essas comunidades, exortando-as a novamente praticar a sua religião em liberdade. Estávamos em Primeira República, onde a tolerância religiosa era evidente. Mas, ao mesmo tempo que procura resgatar os marranos e incluí-los fazendo-os seguir os preceitos judaicos, Barros Basto vai também desenvolver uma outra atividade, isto é, fazer com que a comunidade judaica internacional reconheça os marranos como judeus. Coisa que não vai ser difícil, porque esta descoberta vai despertar imensa curiosidade e simpatia por parte do movimento judaico internacional. Uma das medidas que Barros Basto irá implementar é a criação no Porto, junto da comunidade israelita, de uma escola, para onde vai chamando alguns dos jovens sem recursos dessas comunidades de marranos. Pretende, nesta escola, dar-lhes não só a instrução geral, mas também a instrução religiosa. A comunidade israelita do Porto vai crescendo. Agora, a maioria dos seus membros eram já portugueses. E perante este crescimento e a possibilidade de engrossar ainda mais com a integração de tantos outros marranos, começa a surgir na ideia de Barros Basto a construção de raiz de uma nova e grande sinagoga. Mas não iria ser fácil. Não foi fácil, com efeito, a construção desta sinagoga. Não obstante a simpatia, o interesse e até o apoio da comunidade internacional judaica à causa dos marranos, nomeadamente por parte da comunidade judaica de Londres, que chega mesmo a constituir um comitê de apoio aos marranos, a verdade, no entanto, é que Artur Barros Basto não irá conseguir suscitar o apoio internacional que desejava para a construção de uma grande sinagoga na cidade. Não irá, no entanto, desistir deste seu sonho. Irá tentar reunir, poupar todo o dinheiro que consegue obter. Entretanto, encomenda a 3 arquitetos o projeto da sinagoga, que seria também a sede da comunidade israelita no Porto. Um dos arquitetos é o conceituado arquiteto Rogério de Azevedo. Barros Basto trabalha de perto com eles, nomeadamente na concepção dos motivos decorativos, por exemplo, na escolha das frases dos textos sagrados judaicos que decoram aqui a sinagoga. Entretanto, o ano de 1933 vai ser decisivo
para a edificação deste templo. É nesse ano que morre Eli Kaduri, uma rica judia iraquiana, mas cujos antepassados eram portugueses. Na sequência da sua morte, os filhos e a restante família decidem homenagear a sua mãe e a sua ascendência portuguesa, doando uma quantia muito significativa de dinheiro para a concretização da sinagoga sonhada por Barros Basto. E é por isso que a Sinagoga do Porto é também designada por Sinagoga Kaduri. Uma sinagoga que viria a ser inaugurada 5 anos depois, a 6 de janeiro de 1938, tornando-se na maior sinagoga da Península Ibérica e uma das maiores da Europa, como há pouco referimos. É uma obra verdadeiramente notável esta que Barros Basto havia conseguido em apenas 15 anos. Não só o resgate dos judeus, não só a escola judaica, mas agora também a edificação desta sinagoga. Apenas 15 anos. E, no entanto, muito mudara durante esse período. Em 1938, já não estávamos na Primeira República, no seu espírito de liberdade religiosa. Em 1926 havia-se instaurado a ditadura militar que irá desembocar num Estado Novo, na ditadura de Salazar. E os ideais judaicos começam a ser perseguidos, muito de resto no contexto nacionalista que varria a Europa em torno dos discursos nazis antissemitas. Barros Basto começa a ser perseguido. É sistematicamente colocado em locais muito afastados da cidade. E no ano anterior à inauguração da sinagoga, em 1937, é mesmo afastado do exército português. Mas Barros Basto não irá desistir. Mas o processo que o faz, enfim, ser afastado do exército é verdadeiramente incrível. Chega-se a acusá-lo, e é esse o pretexto para o afastar. E é curiosa esta expressão afastar, porque em boa verdade nunca houve a coragem de o demitir do exército, mas é afastar do exército. E dizia-vos que o processo não tem pejo sequer em recorrer a acusações de falta de moralidade por parte de Artur Barros Basto, porque ele praticava a circuncisão dos jovens que se convertiam ao judaísmo. Barros Basto, no entanto, não iria ceder no seu apego à religião dos seus antepassados e iria persistir na defesa dos judeus. Afastado do exército, vivendo numa época de ditadura e de perseguição, com sua imagem denegrida, Barros Basto irá falecer em 1962. Faz questão de ser sepultado na sua terra natal, Amarante, com o seu uniforme, com o uniforme do exército com que ele havia honrado a pátria. As suas condecorações permanecem até hoje, evidenciando a figura heroica deste militar, que em 5 de outubro de 1910, como comprova este telegrama, será ele o responsável pelo hastear da bandeira republicana na Câmara Municipal do Porto. Após a sua morte, a sua filha e depois a sua neta irão lutar pela reabilitação da figura do capitão Artur Barros Basto. Mas serão necessários 50 anos para que tal se concretize. E o mais incrível é que foram necessários quase 40 anos após o 25 de Abril para que tal acontecesse. Foi há muito pouco tempo, em 2012, que a Assembleia da República, por unanimidade, reabilitou a memória de Artur Barros Basto e o reintegrou no Exército. Mas
o afastamento, a perseguição a que Barros Basto foi sujeito durante todos estes últimos anos da sua vida, não o impediu, como há pouco vos dizia, de continuar a proteger os judeus. E há uma página da sua história, uma página da história da cidade, que, em boa verdade, está ainda muito por fazer, por investigar, e que se prende com o papel que a comunidade israelita do Porto, dirigida por Barros Basto, vai ter durante a Segunda Guerra Mundial no apoio aos refugiados judeus. Podemos ver isso, por exemplo, aqui nesta ata da direção da comunidade israelita do Porto, datada de 1940, em que se diz que, devido à grave situação internacional, muitos dos nossos correligionários são obrigados a abandonarem a sua terra natal e procurarem uma nova existência em outras terras. E como muitos têm dirigido à nossa comunidade pedindo assistência e a solução parcial ou total não estar de acordo com a finalidade de nenhuma das nossas secções, por proposta do Sr. Presidente, isto é, de Artur Barros Basto, é criada uma nova secção denominada Amparo dos Desterrados, destinada a dar assistência moral e, tanto quanto possível, material a esses desterrados judeus. Durante esses anos da Segunda Guerra Mundial, com particular destaque para 1940-41, este edifício, a Sinagoga do Porto, irá abrigar imensos judeus fugidos do interior da Europa. Judeus alemães, austríacos, belgas, checos, holandeses, franceses, que muitas vezes, sem qualquer bem, chegam aqui a Portugal e ao Porto e aqui são acolhidos. Aqui lhes é dado o apoio espiritual, mas também o material. A partir do Porto, muitos conseguirão depois partir para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Venezuela, para uma série de outros países sul-americanos e também para a Palestina. Este movimento, ou este apoio que a comunidade israelita e Artur Barros Basto vai dar aos refugiados judeus em plena Segunda Guerra Mundial, dá origem a milhares de documentos. São trocada correspondência com uma série de instituições de apoio aos judeus e instituições judaicas da época. Há mais de 400 processos individuais. É um mundo fabuloso de documentação que atualmente está a ser estudado pelo Museu do Holocausto. Uma página ainda por escrever da história da cidade e do papel primordial que nela teve a comunidade judaica. Enfim, motivos que nos poderão proximamente fazer trilhar outros factos, outras lendas, outros caminhos da história. Estamos de regresso para trilharmos então esta história em torno da comunidade judaica no Porto, evocando os 75 anos da sinagoga. Contamos aqui em estúdio com a presença de dois convidados, a doutora Isabel Lopes, é vice-presidente da comunidade israelita do Porto, licenciada em Economia, é neta do capitão Barros Basto e liderou, já na sequência do que havia feito a sua mãe. Ela provavelmente não gosta da expressão liderou, mas enfim, foi pelo menos um dos rostos mais importantes da campanha internacional que durante imensos anos decorreu para se obter a reabilitação da figura do refundador, permitem-me a expressão, da comunidade judaica da cidade. Temos também connosco o professor Adriano Vasco Rodrigues, arqueólogo, etnógrafo, comendador da Ordem Infante Dom Henrique. Fundador da Associação da Amizade de Portugal e Israel. Fundador da Amizade de Portugal e Israel. Foi professor universitário, desenvolveu um intenso trabalho arqueológico, não só no nosso país, mas também em Angola, onde é posso dizer, um dos pioneiros da arqueologia daquela nação africana. Em Portugal está ligado a múltiplos projetos de investigação, incluindo sobre os lusitanos. É autor de uma extensíssima obra científica e também de manuais de ensino. É natural da Guarda, onde nasceu em 1928 e provavelmente agora muita gente a fazer contas, e eu sublinhei da Guarda porque isso seguramente que marcou também o facto de ele ser um estudioso da história do povo judeu no nosso país e também na cidade do Porto. Eu vou quebrar aqui um bocadinho o que deveria ser as regras e não começar a conversa com as senhoras, mas começava exatamente pelo professor Adriano Vasco Rodrigues,
Tendo-lhe para, sucintamente, porque obviamente se daria horas para o programa, mas o que é que nós sabemos sobre as origens dos judeus, particularmente na cidade do Porto? Bom, há falta de documentação em relação à primeira dinastia sobre a presença judaica no Porto. Sabe-se que os judeus, desde o início da nacionalidade, prestaram assistência administrativa, jurídica e económica aos nossos reis, porque eles eram detentores do conhecimento da lei e, sobretudo, da parte mercantil. Sabemos que no Porto deve ter havido radanitas. Os radanitas eram os comerciantes judeus. Há algumas referências muito rápidas à presença de judeus no período de Dom Dinis, mas com segurança sabemos que havia judeus na época, no início da segunda dinastia, e Dom João I preocupou-se com a sua segurança, porque a cidade do Porto foi, pelo menos 2 vezes, invadida ou cercada por tropas vindas da Galiza e, portanto, para a segurança dos judeus que praticavam o comércio, e não só o comércio, muitas vezes nós abusamos da parte mercantil em relação aos judeus. Os judeus foram os grandes introdutores em Portugal de algumas indústrias, de indústrias dos pelames, com fabrico de peles, de carpintaria. Aliás, uma das comunidades judaicas, sabemos na Idade Média, que estava localizado muito próximo daquilo que é hoje a Rua dos Pelames, não é? Dos Pelames, exatamente, dos Pelames, cortumes e ferreiros, também foram excelentes ferreiros, portanto, eram artesãos. E, exatamente para os protegerem, o rei propôs que se criasse uma nova área para fixar esses judeus, porque até ali os judeus, quando temos conhecimento da sua presença, os judeus estão localizados na judiaria de Monchique, perto do rio. A primeira sinagoga, uma sinagoga mais uma casa de religião, de prática religiosa, do que propriamente a sinagoga com toda a sua estrutura e organização, porque a sinagoga, além do banho ritual das mulheres, a mikvé, tinha também a Beth HaMidrash, que era a escola. Eles fixam-se exatamente em Monchique, perto do rio. Há alguns judeus que nós sabemos que eram pescadores e eram barqueiros, estavam ligados aos barcos, e eles vão, sobretudo, começando a subir pelas chamadas escadas para o Monte dos Judeus, que não é pelo facto de estarem perto da judiaria, que se chama Monte dos Judeus, como vulgarmente vem sendo interpretado, mas o Monte dos Judeus vem do nome do cemitério dos judeus, que era o Monte dos Judeus. É curioso que existe uma belíssima inscrição hebraica associada a essa sinagoga de Monchique, que infelizmente não se encontra na cidade do Porto, mas sim no Museu do Carmo, em Lisboa. Tinham anexo uma escola, a tal escola para ensinar, porque curiosamente, ao contrário do que acontecia com a população nacional, que era, na sua maioria, analfabeta, os judeus, por exatamente serem obrigados à leitura dos livros sagrados, eles tinham de aprender e tinham de saber a sua língua e a sua escrita e a sua leitura, e mais ainda, sabiam também matemática. Foram os grandes contabilistas da Idade Média. E daí, por exemplo, no Porto, como a pessoa dizia, terem chegado a atingir alguns lugares importantes na própria Câmara Municipal, tesoureiros. Foram, e sobretudo, eles tiveram uma capacidade de cálculo que nós hoje servimos das máquinas de cálculo, das calculadoras, para fazermos o cálculo, e eles conseguiam fazer operações rapidamente, que nós hoje fazemos, a multiplicação, a subtração, a divisão, e que os cristãos não conseguiam fazer, porque nós, infelizmente, até
ao reinado de Dom João IV, praticávamos uma aritmética baseada nos contadores com algarismos romanos. Multipliquem lá 270 em algarismos romanos por 27 em algarismos romanos. Sim, é um bocadinho... Claro, para se multiplicar, ia-se para o contador, para o ábaco, e 27 vezes faziam-se as colunas. Ora bom, isto deu como resultado nós termos fracassado nos cálculos para a conversão do dinheiro português para o dinheiro estrangeiro na Flandres, e deu-nos um prejuízo extraordinário e fechámos a feitoria da Flandres. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um gueto. Um gueto. Ora bem, Não é? Portanto, essa é a primeira judiaria, a judiaria de Monchique, que depois cria-se uma nova judiaria por intervenção de Dom João I Que era esta que eu estava a dizer, para meter os judeus dentro das muralhas, que é a judiaria da Porta do Olival, porque o Porto era uma cidade comercial, mas também ao mesmo tempo uma cidade rural. Junto de onde está hoje a estação de São Bento eram as hortas do Bispo. As hortas do Bispo. Portanto, havia um olival em frente a essa porta que fica onde está hoje o edifício que resta da antiga cadeia da Relação. Ora bom, exatamente esta judiaria, a judiaria é localizada mais ou menos era entre duas ruas que têm as suas portas de entrada, que hoje é a Rua de São Bento da Vitória e a Rua de Belmonte, e tinham acesso através de umas escadas que levavam à sinagoga, mas não diziam na Idade Média sinagoga, diziam esnoga. E curiosamente há dois sítios em Portugal onde se manteve a palavra esnoga. Um foi perto aqui da terra do doutor, em Castelo Rodrigo. Castelo Rodrigo tem a Rua da Esnoga, onde eu vim a localizar na cisterna os restos da sinagoga e a mikvé, anexa exatamente. De Figueira Castelo Rodrigo. Com a porta, uma porta árabe, à entrada da mikvé. E nós tínhamos aqui no Porto. Ora bem, mais tarde, quando se dá a expulsão dos judeus, a sinagoga é fechada e começam obras, depois transferida, instala-se ali a Ordem de São Bento da Vitória, a Ordem de São João Novo, que leva 98 anos a construir. E porquê? A razão é esta, que com a cessão, com o termo da presença judaica e da atividade económica judaica no Porto, houve uma recessão económica extraordinária no Porto. E as obras, há estudos já feitos sobre a construção de igrejas, sobre a construção de obras públicas no Porto, arrastaram-se por longo tempo porque não havia dinheiro. Portanto, vejam, a construção daquela igreja, que aproveita parte da sinagoga, levou 97 anos a construir, quase um século. Bom, e muito mais de um século, 4 séculos vai demorar a aparecer, a surgir novamente uma sinagoga na cidade do Porto, aquela que, como vimos na peça, se deve em grande parte ao capitão Barros Basto. Doutora, que recordações é que guarda do seu avô e, particularmente, depois de todo o processo que se move em torno dele, que marcas é que isso deixaram na jovenzinha Isabel e na família? Eu, quando me perguntam as recordações do meu avô, realmente eu lembro do meu avô como um avô que não tem esta história, um avô com quem eu vivia, nós vivíamos todos na mesma casa. E, portanto, era um avô muito presente, que contava muitas histórias, a propósito de tudo tinha uma história, a propósito de tudo tinha um provérbio para contar e uma brincadeira associada. Lembro dos reboçados que ele miraculosamente fazia, havia sempre num determinado sítio no quarto onde eu ia buscar. E, além disso, lembro-me dos passeios dele com a minha avó, à noite, no verão, pela Avenida da Boa Vista, onde vivíamos, por ali abaixo. E portanto, eram umas boas recordações de neta, não é? Eu vivi com o meu avô até aos 8 anos, portanto, as minhas recordações com ele são estas. Sobre a história toda que
que hoje eu sei, eu na altura não sabia, fui sabendo ao longo da minha vida através da minha mãe. Portanto, a minha mãe aos poucos foi-me contando. Eu também confesso que só nos últimos anos é que eu me apercebi da grandiosidade do trabalho e da obra. O que me era transmitido é que ele foi um grande homem, que teve o trabalho todo associado ao judaísmo e à sinagoga, que nós ouvimos, que foi um militar de mérito e que teve e que foi separado de serviço da maneira que foi, de uma forma vítima de uma injustiça atroz, que teve o reflexo na família de sofrimento, a começar por ele de nunca acreditar que pudesse ter aquele desfecho, o processo militar, e portanto ele nunca aceitou que aquela justiça ou aquela injustiça, ou que um dia não se lhe fosse feita a justiça. Foi isso que ele fez questão de facto de ser sepultado com a farda. Com a farda. E ele achou que ainda um dia me farão justiça. Foram as últimas palavras que ele pronunciou à minha mãe. E portanto ele era um militar de alma e coração até à morte e quis ir de facto vestido com a sua farda. Republicano convicto. Era. Claro que teve impacto na família a todos os níveis, não é? Porque foi viver com uma pessoa num estado de muitas dificuldades a todos os níveis, financeiros, na época, doença do meu tio que acabou por falecer, tuberculoso, sofrimento porque ele não conseguia trabalho, era uma pessoa com uma atividade enorme e que não tinha possibilidade de vencer numa outra atividade, porque era-lhe vedado. Mas a família sobreviveu. Não é? Sobreviveu e empenhou-se nesta campanha para reabilitar a sua memória. Exato. Mas foi, curiosamente, um processo muito demorado, quer dizer, quase 40 anos depois do 25 de Abril é que se consegue a reabilitação. Sim, foi. É estranho que pareça e, portanto, por ser um processo que aparentemente seria fácil de demonstrar uma injustiça tão grande e que fosse rapidamente corrigido, esse erro fosse corrigido. Não foi depois do 25 de Abril. A minha mãe e a minha avó imediatamente começaram a tentar a reabilitação junto da esfera militar e foi indeferido o pedido. Isto em 75 e até 78. E pronto, houve muitas pessoas interessadas e que tentaram ajudar. De facto, nunca se conseguiu mais do que notícias de jornal, umas cartas que seguiam para os órgãos para o Estado português, vindas inclusive do Estado de Israel e de outros países. Muito interesse sobre o assunto internacional, mais do que nacional, e até que em 2011, de facto, fizemos um pedido à Assembleia da República para ser feita a reabilitação e a reintegração. Houve aí também um conjunto de juristas portugueses e mesmo estrangeiros que isto foi possível com o apoio, ou seja, eu dei o meu apoio a uma equipe de juristas, de homens de leis civis e religiosas, nacional e também internacional, que desencadeou o processo de reabilitação, o pedido à Assembleia da República, e que isto entrou em outubro e as primeiras notícias saem em fim de fevereiro, quando é votado por unanimidade na Comissão de Direitos e Garantias, logo de seguida vai para a Comissão de Defesa, onde também é votado por unanimidade, e em julho sai publicado em Diário da República. Finalmente, tardiamente, mas fez-se alguma
alguma justiça. Sim, foram 75 anos 75 de luta, mas que acabou bem. Uma das obras em que Barros Basto, de facto, se envolveu e foi crucial, o resgate dos marranos. Professor, o que é exatamente isto dos marranos e como explicar que se encontrassem tanto no interior do país? Ora bem, eu vou-lhe fazer uma confissão. Eu não gosto de usar e sou contrário, radicalmente contrário, à expressão marrano. Sim, era uma forma perceptiva, não é? Porque na nossa região, o meu amigo arraiano também, Os meus antepassados, sim. os seus antepassados eram arraianos, na nossa região a palavra marrano significa porco. Eu, quando era miúdo, sujava-me muito a brincar e uma tia minha chamava-me marrano, de maneira que é uma palavra espanhola. Espanhol, porco em espanhol é marrano, a palavra é espanhola e portuguesa também, mas fundamentalmente naquela zona da Raia usam-na tal como usam, com o mesmo significado dos espanhóis. Ora bem, quando o problema da designação de marranos atribuídos aos judeus conversos, aos cristãos novos... Porque os outros não podiam cá estar, teoricamente. Não, mas os outros não eram marranos. Os marranos são só os cristãos novos. Exato. Mesmo que estivessem cá, não eram considerados marranos. E aí é que está. Há hoje interpretações. Uma das interpretações é que terão sido os próprios cristãos, como eles continuavam a judaizar em segredo, que dissessem que eles eram os porcos, porque quando uma pessoa faz qualquer coisa que não é honesto na região da Raia, é um porco, faz uma porcaria, portanto é um marrano. Outra interpretação, que terão sido os próprios judeus, ao verem que havia judeus que se converteram ao cristianismo, que os designaram de marranos, por eles terem atraiçoado a sua própria religião. Claro que os próprios marranos, os próprios judeus conversos, alegam, e há um fundamento na própria religião judaica, de que em situações de perigo a vida é mais importante e, portanto, o indivíduo pode confessar que adere a uma religião para salvar a vida. E, portanto, eles tinham este argumento. Estão no interior porque... Está no interior, exatamente, porque a maior parte dos judeus expulsos de Espanha fixaram-se nas nossas regiões arraianas do interior, especialmente na região de Ribacoa. A Guarda foi das terras que teve até mais judeus. A Guarda tem ainda hoje a judiaria Belmonte. Estou ligado à criação do Museu de Belmonte. Nós dispomos de um manancial muito grande de sobreviventes, descendentes de judeus, muitos deles convertidos convictamente ao cristianismo, outros continuaram a judaizar. O próprio capitão Barros Basto, em 1927, 28, 29, 32, 33, deslocou-se à Guarda, à Pinhel e a muitas zonas, a Moncorvo, e a muitas zonas do interior, para contatar sobreviventes, portanto, cripto-judeus, sobreviventes da conversão desses judeus marranos. Bom, o tempo vai voando, como é habitual neste programa, mas eu queria, não posso deixar de passar esta oportunidade para perguntar à doutora Isabel Lopes toda aquela documentação que eu referi ligada ao apoio que a comunidade israelita do Porto presta aos refugiados judeus no período da Segunda Guerra Mundial, que estão neste momento a ser estudados. Houve um protocolo com o Museu do Holocausto, não é? Não sei o que é que nos poderá dizer sobre isso e, de facto, sobre a importância dessa documentação. Sim, de facto encontramos há relativamente poucos anos uma série de documentação que são fichas de refugiados que passaram por cá. Temos cerca de 420 fichas. Sabemos que houve muito mais refugiados e também uma série de correspondência trocada já desde o início dos anos 30, desde 1933, praticamente com a subida do Hitler ao poder, que o meu avô escreve para organizações internacionais na Alemanha, França, Inglaterra, Holanda, oferecendo a vinda, o apoio cá
pessoas que queiram vir para Portugal já com o receio do que lhes poderia vir a acontecer. E é de facto incrível, vi alguns dos documentos, gente que vem de toda a Europa. De toda a Europa, exatamente. E começam por vir como imigrantes, não é? Que começam a radicar-se cá, e muitos ainda cá estão, porque desenvolvem as suas atividades. Já a partir do início da guerra, começam a aparecer, já não como imigrantes, mas na figura de refugiados, até porque eles não tinham permissão para cá ficar, em que aí há as tais fichas que são exemplo demonstram de onde vêm, que vêm de muitos sítios, muitas paragens. A origem deles, muitas vezes, a maior parte é polacos, mas de Bélgica, alemães, de muitos países, até Rússia, mas a origem deles é essa, mas quase todos vêm já ou de França, de Anvers ou de Bordeaux. Portanto, é E muitos ficam na sinagoga, mas outros chegam cá, são acolhidos muitos na sinagoga, que dormem lá, ou em casas de famílias que vivem no Porto. E também em pensões e hotéis já combinados com... Por isso, o meu avô, como é referido, tem uma organização na própria sinagoga, na própria comunidade, que vai ter que alargar com a criação dessa apoio aos desterrados, essa comissão, a 6ª secção, mas realmente precisa de apoio ligar-se ao apoio internacional que existe, as organizações do Comitê de Refugiados que existem em Lisboa. E essa documentação foi agora objeto de um protocolo com o Museu do Holocausto? Exatamente, essa correspondência, essa informação, neste momento estamos com um protocolo com o Museu do Holocausto de Washington para lhes dar a conhecer toda esta informação, porque eles têm uma base de dados enorme e é muito importante. E podemos vir a saber para onde é que foram essas famílias que passaram pelo Porto. É um trabalho muito interessante que isso seja feito. Esperemos bem que sim, e é um contributo da história da comunidade judaica e da história da cidade para este período. Bom, estamos mesmo a aproximar do fim, mas como é habitual, eu desafiei os nossos convidados para nos fazerem algumas sugestões de leitura. Eu começava pelo professor Adriano Vasco Rodrigues, que é, de resto, autor de uma série de trabalhos. Não sei, podemos? Se me quiser fazer então referência. Ora bom, os judeus do Porto, ao saírem da cidade na sequência da expulsão ou da conversão forçada, aproveitaram as descobertas marítimas dos portugueses e deslocaram-se para muitos lugares que na altura estavam em desenvolvimento, como Brasil, Angola, Santo Tomé, e a partir daí fizeram comércio. Foram os grandes animadores dos portos do Atlântico. E esse comércio era feito principalmente com a Flandres, com a França, com a Inglaterra também, mas o mais importante foi da feitoria da Flandres, onde eles continuaram mesmo depois de nós termos deixado encerrar essa... E é sobre isso que nos fala nestes seus dois estudos. Tem aqui também... Aqui são provérbios. Nós temos uma série muito grande de provérbios, inclusivamente aqui na nossa região do litoral. Este é um livro sobre provérbios de origem sefardita no interior da Beira e entre os montes, mas muitos deles também se encontram aqui. Este é uma revista de estudos hebraicos em que há um trabalho de Barros Basto muito importante sobre os judeus no Porto e é um dos mais extensos trabalhos que temos sobre as judiarias do Porto e os judeus. Há outros trabalhos que têm interesse sobre a história dos judeus no Porto, como sejam, por exemplo, os da Maria José Pimenta Ferro, da professora. Já agora trouxe daqui o livro dela sobre as judiarias, em termos nacionais, mas tem um capítulo só dedicado às judiarias do Porto. A doutora também Elvira Meia tem-se dedicado muito, o professor Ribeiro da Silva. E já agora, professor, desculpa interromper, a propósito dos trabalhos da professora Elvira Meia, é autora, entre tantas outras coisas, mas aqui de um pequeno roteirozinho sobre o Porto judaico,
uma pequena publicação, mais quase que turística, mas é um roteiro dos vestígios das judiarias e da presença judaica na cidade. Só queria fazer uma referência ao professor Ribeira da Silva, catedrático da nossa Universidade do Porto, porque ele revelou e tem um estudo sobre o primeiro casamento entre judeus e cristãos. E hoje, em Portugal, nós somos o país do mundo onde há o maior cruzamento entre judeus e os nativos naturais. E o primeiro casamento entre cristãos e judeus deu-se aqui exatamente no Porto. Estamos mesmo no final. Eu sei que a Sra. Doutora tem também algumas sugestões, nomeadamente... Sim, sobre a resposta e a Sinagoga de Porto. Na Enciclopédia Judaica Internacional há muitos escritos, muitos artigos. E na internet também, na verdade? Pela internet também. Não tenho, mas... Estamos a ver aqui imagens da página da Wikipédia, tem um extenso artigo. Exatamente. Portanto, há também a biografia feita por Elvira Mé e Inácio Steinhardt. Certíssimo. Bom, estamos mesmo no momento de terminar. Queria apenas referir, já que estamos a ver a página da Wikipédia, que este tema foi também abordado esta semana na página do Facebook do Porto Desaparecido, que se associou à temática abordada pelos Caminhos da História, e recordar-vos que podem colocar comentários, perguntas na página dos Caminhos da História, da nossa página deste programa do Porto Canal. Bom, resta-me agradecer uma vez mais aos nossos convidados e agradecer também a sua presença, desejar uma boa Páscoa a todos e marcar caminho, marcar presença nos próximos Caminhos da História. E até lá, uma boa semana. Isto é uma aula de poupançologia, em que as famílias que poupam vêm aprender a fazer poupança. Repara, 90 canais de televisão, 100 megas de internet, telefone fixo e até 4 cartões de telemóvel. Aprenda a poupar com o M4O e com o que poupa faça mais programas em família. Mel é outra vida. Smart Night Blue Limited Edition. Anima qualquer notívago. Poupa até 2.500 euros em equipamento. Ótima. O seu concessionário Smart no Porto. Programa Valorizar. A Região Norte dispõe de novos apoios para microempresas do interior. novonorte.cran.pt/valorizar. O campeonato da Primeira Liga está de regresso a Coimbra. Um jogo de grandes emoções. Académica Futebol Clube do Porto. Este sábado, a análise e o comentário em direto logo após o final da partida. No Porto Canal.